Explica pra gente um pouco o que é esse movimento, o que ele propõe, o Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é um movimento que tem paralelos fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, com uma forte base social conservadora, né? Então ele emerge nesse movimento de conservadorismo da sociedade brasileira, e é um movimento que busca fazer com que nas escolas se estabeleça uma educação pautada pela primazia da moralidade dos pais. Quer dizer, os pais devem orientar a educação dos seus filhos e as escolas devem respeitar essa orientação. Em termos pedagógicos, o movimento é extremamente equivocado. É importante deixar isso claro, no sentido de que a pedagogia ela é pautada por um conceito de educação. E educação é apropriação de cultura. A cultura é tratada e ela é definida sobre tudo aquilo que a sociedade produz. Então a matemática é cultura, a química é cultura, a biologia é cultura, quer dizer, aquilo que o ser humano produziu ao longo do tempo precisa ser apropriado pelos estudantes. E o Escola Sem Partido, num pressuposto de que é preciso fazer uma educação neutra, que é uma educação neutra impossível, ele tenta fazer com que os professores sejam controlados pelos pais e vigiados pelos pais para que a moral dos pais seja preservada em relação àquilo que os professores trabalham, né? Na minha opinião, na opinião dos educadores, da comunidade educacional brasileira, é um projeto extremamente equivocado. Se fala bastante em doutrinação e em neutralidade da educação. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Por que se fala em doutrinação na educação quando se fala em Escola Sem Partido? É curioso observar que mesmo Paulo Freire, que é extremamente criticado pelo movimento, no Pedagogia da Autonomia, ele deixa muito claro que a doutrinação é um equívoco, ela não pode acontecer. Porém, uma educação neutra não existe. Não tem como eu ser neutro, por exemplo, quando numa aula de biologia eu ensino sobre o evolucionismo. O evolucionismo é um paradigma científico, é uma teoria geral da evolução das espécies, talvez a principal teoria geral da ciência. E aí não dá, por exemplo, para eu optar, na hora que eu for lecionar sobre evolucionismo, eu ficar fazendo uma série de observações sobre o criacionismo, que está distante de ser uma perspectiva científica, é uma posição religiosa. Então, o Escola Sem Partido ele comete esses equívocos, né? Embora a doutrinação seja indesejável e ela deve ser questionada nas comunidades escolares, os pais têm todo o direito de questionar dentro da comunidade escolar, caso ele considere que o filho esteja sendo doutrinado. Isso é bom até para a escola, porque a escola precisa da participação dos pais. Porém, não é correto editar uma lei que vai criar um tribunal pedagógico nas escolas públicas brasileiras e também nas escolas particulares. O que seria uma posição de um professor doutrinador? Como que identifica? Acho que todo mundo no seu processo de escolarização teve contato com algum professor doutrinador e normalmente você não tem uma boa lembrança desse professor, né? É um professor que não apresenta as possibilidades de leitura do mundo. Agora, para que o professor lecione, esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto que é difícil, porque é uma questão muito subjetiva. Para que o professor possa lecionar, por exemplo, sobre o direito das mulheres ao voto, ele tem que tratar isso como uma questão de direitos humanos, uma questão de luta social. E foi uma luta social que foi sim travada por movimentos feministas e movimentos que em geral se articulavam em sindicatos que eram socialistas ou anarquistas, né? Esse é um fato histórico, então isso não pode ser desconstruído. Então, em termos concretos, a doutrinação ela tem que ser um debate dentro da escola. Essa é uma questão de um preceito constitucional, né, que é a liberdade pedagógica e também o pluralismo de ideias, mas a liberdade de cátedra ela é um valor e ela não pode ser questionada, né? E o Ministério Público Federal recentemente considerou que a Escola Sem Partido é inclusive inconstitucional porque ele limita a liberdade de cátedra e de fato o projeto limita, né? O projeto acaba pretendendo construir um tribunal pedagógico nas escolas. É muito forte mesmo o movimento relacionando a doutrinação à questão marxista e de esquerda. Não, olha, isso não tem observação empírica suficiente, né? É uma opinião. E como toda opinião, ela não pode orientar o debate público, não pode orientar a elaboração de uma lei. Na realidade, o Brasil ele tem carecido de debates que sejam de fato aprofundados. Tem sido um país que tem sido dominado por opiniões, pelo opinismo. O opinismo não vai fazer com que o Brasil chegue em lugar nenhum.